diversos contextos e diversos conteúdos. E eu estava orando, e o tema da minha mensagem é Ministério Invisível, Impacto Eterno. E essa frase me veio à mente. Não sei se vai passar aqui. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Essa frase é atribuída a um grande reformador, teólogo, chamado John Wesley. Foi um líder inglês religioso e é conhecido como o fundador do movimento metodista. E eu não sei vocês, mas quando eu leio essa frase, me confronta um pouco. Porque assim, cá entre nós é muito difícil fazer o bem em todo o tempo que puder, ser generoso em todos os dias que pudermos, a todas as pessoas. Essa é uma grande de uma missão, né? A todas as pessoas que pudermos. E me confrontou muito essa frase e me veio uma pergunta na cabeça que só o chat GPT poderia me ajudar. E a pergunta é, durante a nossa jornada aqui na Terra, se nós vivemos aí uma média de 80 anos, quantas pessoas vão passar pela nossa vida? Eu fiquei me questionando isso. Joguei para o nosso amigo chat GPT e ele me deu uma, como sempre, né, muito específico, categorias de contato para fazer essa estimativa ao longo desses 80 anos. Então, se a gente colocar aí, primeiro, contatos próximos, que são nossas amizades mais íntimas, nossa família e nossos colegas de trabalho. Ao longo de 80 anos, vão passar pelas nossas vidas mais ou menos 400 pessoas, desses contatos mais íntimos. Segundo é os contatos intermediários, que são os nossos professores, nossos colegas de trabalho, nossos conhecidos, nossos vizinhos, toda essa galera aí. Ele deu uma estimativa de cerca de 1.600 pessoas. Interações passageiras, que são as pessoas que a gente viu, falou, atendeu em algum momento em restaurante ou fomos atendidos. Transportes públicos, aviões e ônibus, enfim. A média foi de 100 mil pessoas. E pessoas vistas ou dividindo espaço público sem interação. Então, são nos transportes, nos shows, nas igrejas, em eventos, em filas. Deu uma média de 1.460.000 pessoas. Essa é uma grande estimativa, porque tem pessoas como médicos, professores, artistas, que vão ter relações, né? Vão passar muito mais pessoas para a vida dessas pessoas. É o total, mais ou menos, gente, é 1.562.000 pessoas. São as estimativas que passarão pela nossa vida até 80 anos. É gente, hein? Eu fiquei pensando, gente, mais de 1 milhão de pessoas pode passar pela nossa vida. E quantas dessas pessoas a gente fazer a diferença? Obviamente, gente, a gente não vai ter acesso a todas essas pessoas. E muitas delas vão pegar a gente num dia ruim. Um dia de luto, um dia que nós estamos bravos, um dia que nós estamos tristes, um dia que nós estamos de TPM. E tem um testemunho de um pastor querido meu, que eu lembro que ele compartilhou um dia numa célula, que ele foi ao aeroporto e pediu um pão de queijo, pediu para a caixa, um café, enfim. E a mulher atendeu ele muito mal, mas atendeu muito mal de graça, assim, falando grossa, e continuou o atendimento, ele teria que pegar aqui, e ela continuou atendendo mal. Aí o normal a gente é o quê? Ficar irritado. Poxa, a gente está pagando por aquele serviço, no mínimo, não precisa ser super simpático, né? Mas mais ou menos educado. E ele teve um clique naquela hora. Ele virou para aquela moça e falou assim, olha, me desculpa. Ela olhou assim, não entendendo nada. Me desculpa, porque você deve estar aqui num dia que não está sendo fácil para você. E mesmo assim você está aqui me atendendo e você veio trabalhar. E a mulher começou a chorar. A mulher se quebrantou naquele momento. Aí ele falou, olha, eu sou pastor e eu gostaria de orar pela sua vida. E ele teve a oportunidade de orar pela vida daquela moça e com certeza o dia dela foi transformado. A sensibilidade, às vezes, da gente notar as coisas, sabe? Isso fala muito comigo, porque realmente a gente não sabe o que o outro está passando. A gente não vai ter esse contato com essas 1 milhão de pessoas, mas podemos fazer o esforço de, sim, tentar fazer o bem naquele momento que pudermos, né? Mas o que eu quero trazer a reflexão aqui é que tem um pessoal que convive com a gente todo dia, que esse sim, nós temos o poder, o grande poder de influenciar,
diariamente, de fazer a diferença, de servir com amor. Eu acho que vocês já sabem que eu estou falando da nossa família, né? E me interessou muito, muito, muito saber mais sobre a vida de John Wesley. Poxa, ele foi um grande reformador, um grande homem. E eu fiquei pensando, quem foi essa mãe? Quem foi a mãe de John Wesley? Susanna Wesley. Eu fui estudar um pouco sobre isso. Tem livros sobre Susanna Wesley, tem diversos artigos na internet sobre a vida dessa mulher. E embora ela não tenha ocupado um cargo eclesiástico, ela não foi uma pastora, né? Ela foi extremamente teologicamente ativa. Ela educou seus filhos de forma muito rigorosa e ensinava na sua casa em cultos domésticos, famosas células, né? A sua influência espiritual foi extremamente decisiva na formação do movimento metodista. Ela contribuiu muito para o movimento, mesmo não estando à frente. Gente, ela se casou com Samuel Wesley e teve 19 filhos. Pasme vocês. Eu fiquei pensando, se eu estou cansada, imagina, eu não posso reclamar. 9 desses filhos, infelizmente, vieram a falecer ainda na infância. Inclusive, um deles teve uma morte extremamente trágica. E ela criou os outros extremamente disciplinados, com uma disciplina rigorosa e educacional. E eu peguei 3 pontos da vida de Susanna que servem para a nossa maternidade e paternidade, quanto para a nossa vida e estilo de vida. O primeiro ponto sobre a vida dela é sobre educação e disciplina. E eu queria ler um texto com vocês, está em 1 Timóteo 2,15. Contudo, ela será salva, dando à luz a filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Eu vou pegar outra versão da revista Almeida Atualizada, que fala assim: todavia será preservada através da maternidade, se permanecerem na fé, no amor e na santificação com bom senso. Esse versículo é bastante debatido para os estudiosos, porque à primeira vista parece que está falando que nós, mulheres, seremos salvas se formos mães. O que contrasta totalmente com o Evangelho, que fala que a fé vem pela graça e pela fé, e não por obras, né? Mediante a fé e graça. Mas a palavra no grego aqui, que as traduções trazem por salva, é uma palavra que pode se referir à mulher sendo protegida ou mantida em seu papel. Não é a salvação espiritual. A ideia de que a mulher tem um papel digno e honroso na maternidade se viver com fé e santidade. Então, o versículo, resumindo, ensina que a mulher será, não ensina que a mulher será salva só por ter filhos, mas sim que a salvação, como de qualquer pessoa, vem pela fé e pela graça de Deus, e que a maternidade vista com muita dignidade pode ser parte da nossa vivência cristã, desde que acompanhada com fé, amor e santidade. Susanna Wesley foi uma mulher de extrema fé. Ela teve uma influência extremamente profunda na vida espiritual dos filhos dela e na comunidade também. E ela soube desempenhar esse papel extremamente honroso e digno através da sua maternidade intencional. E eu queria que vocês guardassem essa palavra. Intencional. Ela acreditava na educação cristã. Naquela época era muito comum o homeschooling, né? A gente está falando de 1700 e tralalá. Então, as mães davam aula para os seus filhos e ela fez disso uma missão. Ela foi intencional nisso. Ela começou a educar os filhos dela, tanto os meninos quanto as meninas, com 5 anos de idade. Eu lembro quando a minha filha mais velha vai fazer 3 anos e a gente a colocou na escola com 2. E foi uma grande questão colocá-la na escola, porque hoje em dia, infelizmente, a educação está muito prejudicada com relação a valores e princípios. E nós oramos muito sobre isso em casa. E eu fui visitar diversas escolas, até com a Kira, para eu ver como ela já se comunicava naquele ambiente. Eu lembro uma vez que ela saiu chorando, gritando: eu quero escola! Eu entendi que ela estava preparada para ir para a escola. E eu levava uma lista de perguntas para a diretoria e para a coordenação, coitada das moças, às vezes não tinha nem muito o que responder. E eu perguntei uma vez e a mulher me interrompeu e falou assim: Raquel, eu tenho uma coisa para dizer, nós somos bem conservadores. Tipo assim, para de me fazer essas perguntas. Aí eu falei, tá, ok. Aí eu fui visitar a salinha da Kira e um dos livros do mês era um livro cristão que eu tinha lido para ela em casa. Falei, é aqui. Falei, nós tivemos muita paz e foi algo assim, muito tranquilo para nós essa transição. E a rotina de Susanna era composta por muitos estudos,
muitos estudos bíblicos, leitura, escrita e música. Ela ensinava latim, grego e teologia para os filhos dela, que era extremamente raro naquela época para uma mulher naquela década, né? E cada criança, isso eu achei bem interessante, tinha uma hora individual com a mãe por semana, é o famoso dia do filho único, sabe? Quem tem bastante filho. Como isso é importante, né? Quando eu tive filhos muito próximos, eu engravidei a Kira, tinha 9 meses. Então, eu ficava pensando nessa necessidade de atenção, né, que eles têm. E agora, Kira indo para a escola, eu tenho um tempinho com o Tito à tarde, né? E como é especial você ver o desenvolvimento, assim. É fundamental a gente ter esse tempo, porque cada filho é um. Nós somos pessoas totalmente diferentes, né? É importante a gente enxergar essa individualidade. E eu fiquei pensando, falei, gente, que rotina é essa dessa mãe com 9 filhos, nessa educação de homeschool? Ela tinha aquela rotina toda, que trabalheira danada, mas tinha que cuidar da casa, mas tinha que cozinhar, enfim, todo o contexto de uma família, né? E eu lembrei de uma frase que fala, o que nada custa, nada vale. É forte essa frase, né? O valor das coisas está ligado ao sacrifício envolvido para conquistá-las. Dá trabalho. Mas é um trabalho que nós vamos ver os resultados a longo prazo. A muito longo prazo. Nós vemos isso pela história de vida dos filhos dela. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é sobre vida espiritual e ministério informal. Em Provérbios 31:30 fala que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O pai de John Wesley viajava muito, inclusive ele foi preso algumas vezes. Então, ele se ausentava muito da vida cotidiana da casa. E essa mulher ficava sozinha. E mesmo assim, ela assumiu os cultos da casa. Ela chegou a receber na casa dela 200 pessoas, gente. Para fazer cânticos, adoração, né? O louvor, leitura da palavra e orações. Essa liderança foi até criticada pelas autoridades locais, que não estavam acostumados naquela época a ter mulheres à frente, né? Desses grandes projetos. Mas ela tinha uma profunda convicção de fé, que a fé não era só emocional, mas racional e prática. Que mesmo ela, estando ali naquele contexto domiciliar, ela tinha um norte, ela tinha uma missão, ela tinha um objetivo, ela tinha senso de propósito, e principalmente senso de propósito na vida dos filhos dela. E eu escrevi aqui, a gente tem que encarar a maternidade como um ministério informal, como uma missão, como algo a longo prazo. Muitas vezes a gente não está à frente de grandes projetos ou de ministérios e trabalhos. E o maior ministério interno que você vai viver até seus filhos casarem é na sua casa. Enquanto seus filhos estão debaixo do seu teto, serão os seus primeiros discípulos. E eu queria te perguntar e te provocar, como que vai a vida espiritual na sua casa? Porque a cultura da sua casa, quem coloca é você. Quem demanda autoridade é você. Culto doméstico, tempo de oração, devocional. E, gente, não importa se seus filhos são pequenos. O momento de devocional na minha casa é um caos. É gritaria, é choro, é pedindo banana, é querendo sair para brincar. Mas a gente está ali, permanecendo em fidelidade, tentando. Devocionais assim, gente, um versículo, tá? Não vou ler uma devocional para o meu filho de 3 páginas, né? E querer, obrigatório, fique aí, com 1 ano e 4 meses, né? E eu queria mostrar um vídeo, vai dar para mostrar esse vídeo? Do Tito, meu filhinho tem 1 ano e 4 meses, e a gente inventou a gente não, né? Meu marido, muito criativo, inventou uma música, como se fosse a nossa oração. Pode colocar o vídeo? Deus é grande, Deus é Papai. forte. Deus é meu amigo. Ele protege o Deus. Tito. Ele protege a Mamãe. Ele protege a Dida. Kira. Ele protege o papai. Pai, despotere amigo. Mamãe. Deus é meu amigo. Nunca estou sozinho. Diária. Uma música assim, de como Deus é grande, Deus é nosso amigo, Deus protege o Tito, a Kira, a mamãe e o papai. E acabou, e ele já decorou. E eu tenho certeza que ele vai lembrar disso por muito tempo.
Então não precisa ser grandes coisas, são coisas simples que a gente começa colocando a cultura da nossa casa, na nossa casa, colocando Deus na vida dos nossos filhos. Você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Ora à noite, esses dias mesmo, na virada do dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 3 de maio. Dia 2 para o dia 3, de madrugada, os dois começaram a gritar no mesmo tempo. E eu comecei a ter um princípio de um pânico. Do nada, meu corpo começou a ficar quente e comecei a ter pensamentos muito ruins. O Alex levantou e fala, começa a interceder. E o Alex foi para o quarto com as crianças orando e eu fiquei no quarto orando. Falei, Senhor, eu não aceito esse espírito, eu não aceito esse pensamento, eu repreendo agora. E a gente começou a interceder e foi madrugada dentro intercedendo. Então, assim, o inimigo sabe aonde ele ataca. Ele é muito intencional e perspicaz. E a gente tem que ter essa mesma intencionalidade de proteger a nossa casa. Com muita oração, com muito joelho no chão. A gente sabe onde a gente está entrando no mundo. Gente, é só ligar a televisão um pouquinho. Nem precisa ligar a televisão, porque a gente vê mais informação pelo Instagram, pela internet, né? Mas a sociedade está virada de cabeça para baixo. Então, assim, parte de nós essa intencionalidade, sabe? Parte de nós realmente mudarmos a cultura da nossa casa, impondo essa autoridade e disciplina. Não tenha medo de disciplinar os seus filhos. Não tenha medo. Eu vejo muitos pais com essas educações que estão aparecendo, né? Modernas, educação positiva, enfim, não vou entrar muito em detalhes, tem os seus lados positivos, mas muitas delas tira a autoridade dos pais. E não é isso que Deus ensinou. A autoridade, ela dá segurança, ela dá destino para a vida dos nossos filhos. Então é fundamental nós tomarmos isso para a nossa vida, nosso papel, como um papel. Para o próximo ponto, que é sobre legado. Embora a Susana Wesley não publicasse, ela não publicou um livro, gente, mas ela deixou diversos diários e diversas cartas que revelavam a sua mente teológica vigorosa de uma fé firme. Ela escreveu muitas reflexões sobre o papel da mulher cristã, sobre a maternidade e sobre a devoção. Esses ensinamentos sobre a graça, a autodisciplina, responsabilidade cristã influenciaram diretamente a teologia e o estilo de vida metodista, que foi o que John Wesley depois acabou fundando. Ela não pregava em púlpitos ou para grandes pessoas, não liderava igrejas formais, mas a sua vida mostra o poder da liderança silenciosa, do ensino dentro do lar e da fidelidade cristã cotidiana. E eu quero trazer exatamente esse senso de responsabilidade para nós mulheres, porque às vezes a gente acha que não estamos sendo vistas, ou que, como já passou pela minha cabeça, estamos perdendo tempo ali na nossa aquela rotina que se repete, se repete, se repete. Mas há um poder tão grande nessa fidelidade cristã cotidiana, porque é uma visão de glorificar a Deus. Então, eu não estou fazendo só pela minha casa, só pela vida do meu marido, dos meus filhos, eu estou glorificando a Deus. Eu estou varrendo a casa? Eu estou glorificando a Deus. Estou trocando a fralda? Eu estou glorificando a Deus. Eu estou fazendo comida? Eu estou glorificando a Deus. Em todo o tempo da minha casa, da minha rotina, eu estou glorificando a Deus. Se você ressignificar esses pensamentos, tenho certeza que a sua vida, a sua casa vai ser transformada. E Susana, ela orava frequentemente por seus filhos. Frequentemente. Ela tinha, se não me engano, era 2 horas de oração diária. E os filhos já sabiam disso. E quando a mamãe estava orando, um cuidava do outro e se resolvia ali nas questões. E mesmo se ela não conseguia, ela colocava uma capinha e ela ia orando pela casa, fazendo o que ela tinha que fazer, e ela ficava orando ali. E eu queria ler uma dessas orações que ela publicou. Dá para colocar aí? Essa oração, nossa, muito forte. Senhor, dá-me graça para guiar os filhos ao teu caminho. Que eu nunca esqueça que as suas almas me foram confiadas por ti. E que darei conta delas diante do teu trono. Que eu ensine a te conhecer, amar e temer. Que as palavras da Escritura sejam a luz de nosso lar. Que eu seja paciente em sua fraqueza, firme em sua formação, misericordiosa em sua dor e exemplo de tudo o que lhes ensino. Ajuda-me a manter o meu coração calmo, ainda que a casa esteja agitada. Que o meu trabalho doméstico não me faça esquecer o trabalho eterno, que é formar almas para ti. Senhor, que meus filhos não herdem apenas o meu nome, mas minha fé, minha oração e o meu amor por ti.
Que forte isso, né? Essas palavras mostram não só a profundidade da fé dessa mulher, mas essa visão da maternidade como uma vocação espiritual a longo prazo. Ela pensava no impacto eterno, que aquilo que ela estava gerando ali, ela poderia construir. Sabe, gente, a gente não vai ser cobrada pelas milhares de almas, de pessoas que passam pela nossa vida, ainda que possamos fazer a diferença na vida delas, e devemos. Mas nós vamos ser cobrados aquilo que Deus colocou na nossa vida, na nossa casa, e os nossos filhos fazem parte disso. São dessas pessoas que foram confiadas a nós que haverá cobrança. Não estou colocando um peso dessa cobrança, ok? Mas só para você refletir sobre como tem sido a dinâmica da sua casa e a cultura do seu lar. E se por acaso você, hoje não é um dia feliz, né? Para muitas pessoas não é um dia feliz, ou por você não ter um bom relacionamento também com a sua mãe, ou mesmo por ela não estar aqui, eu queria deixar para vocês um salmo que aqueceu muito o meu coração, no meu aniversário, que eu recebi de 2 pessoas, coincidentemente, que é o Salmo 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É muito forte pensarmos que Deus nos conhecia antes nós existirmos, antes dos seus pais se conhecerem, Deus já nos conhecia. E eu estava falando exatamente isso essa semana com uma querida aqui da igreja, a Débora. Eu falei, Débora, quão forte é nós pensarmos dessa forma, que somos amados, conhecidos por Deus. Deus tem história para as nossas vidas. Deus tem projetos para as nossas vidas. E mesmo se você não teve bons exemplos, Deus pode ressignificar na sua vida isso. Você pode ter uma nova história. Você pode construir uma nova maternidade, uma nova paternidade, um novo casamento, uma nova criação de filhos. Para Deus não há impossível. E os nossos filhos são primeiros do Senhor, que a gente não se esqueça disso. Eu oro sempre por isso. Quando eles nasceram, eu falei, Senhor, que responsabilidade. O Senhor tem história para essas crianças, o Senhor tem propósito para essas crianças. Me dá spoiler de como eu posso educá-los e como eu posso colocá-los diante daquilo que eles vão, seus dons, suas habilidades, enfim, os seus planos. Eu sempre oro muito por isso e eu espero que vocês possam sair daqui com esse senso também de responsabilidade. E esse senso de impacto eterno. A vida de vocês tem um impacto eterno. Só o Senhor sabe o nosso final. Amém? E mais difícil de começar é terminar bem. Eu sempre penso nisso também. Às vezes é fácil começar, agora terminar bem. Realmente é uma grande corrida. E que nós possamos terminar com muita fé, como essa mulher, sendo intencionais, sendo realmente mulheres e homens de fé e intencionais naquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Você pode abaixar sua cabeça? Queria orar.